bom dia, oitavo ano. Vamos iniciar agora aí mais uma aula de filosofia que tem como tema o diálogo pode ser aprimorado. Então, na verdade, o tema da nossa aula já é uma pergunta para que a gente reflita a respeito do diálogo. Então, sou a professora Camila. E dentro desse conteúdo, na aula de hoje, nós também vamos estudar a respeito de um filósofo que desenvolveu um pensamento a respeito do diálogo, da dialética, como vocês vão entender mais. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo aí na página 10 do livro de vocês. O diálogo, ele pode ser aprimorado? Então, essa é a pergunta inicial que o nosso livro nos traz. E para que a gente entenda a respeito do diálogo, é preciso que a gente também possa ampliar a nossa reflexão a respeito dele. Então, a gente precisa observar de que maneira ele se faz presente na escola e também em outros ambientes que frequentamos, além de investigar como ele ocorre nos meios de comunicação, na política e assim por diante. Então, para que a gente entenda sobre o diálogo, o que significa o diálogo, de que forma ele pode ser aprimorado, a gente precisa se voltar aí a esses meios em que a gente convive, que a gente compartilha com outras pessoas, a escola, nossa casa, observar os meios de comunicação, a política e assim por diante. Então, dentro desses espaços, esses diálogos eles vão se formar de formas diferentes. Então, a gente precisa observar de que forma ele está sendo, como ele está sendo feito nesses espaços, para que a gente possa entender melhor como ele se constrói. Então, podemos ainda refletir sobre as contribuições da filosofia para a realização e o aprimoramento do diálogo. Então, o diálogo dentro da filosofia ele vai ser muito forte, porque, como vocês sabem, a filosofia ela é um ciclo de debate, de investigação, de questionamentos. Então, ele se torna algo importantíssimo, parte da filosofia. E nesse contexto, o diálogo ele pode ser considerado um grande desafio para os filósofos, pois favorece o encontro de opiniões diferentes e até mesmo contraditórias entre si. Então, como a gente sabe, os filósofos eles buscam a todo momento criar seus pensamentos, as suas teorias, as suas filosofias a respeito das suas investigações. Então, o diálogo ele acaba se tornando, como o próprio livro coloca, um desafio para esses filósofos, porque a todo momento ele vai estar nesse embate entre eles. Por outro lado, a filosofia ela depende dele para existir. Afinal, os filósofos não criam suas teorias partindo do nada. Então, é preciso que haja um entendimento prévio antes para que ele desenvolva as suas teorias. Ele não vai tirar do nada com um passe de mágica. Ele precisa ter algum diálogo, algum questionamento que foi feito antes para que ele, assim, desenvolva o seu pensamento. Então, de certo modo, suas reflexões, elas dialogam com as de pensadores que os antecederam, concordando com elas ou discordando delas. Então, muitos filósofos, eles vão buscar criar novos pensamentos, novas teorias a respeito, muitas vezes, de pensamentos de outros filósofos que existiram antes deles e que também elaboraram os seus pensamentos. Assim como ocorre esse movimento dentro da filosofia. Não necessariamente eles vão concordar com esse filósofo, muitas vezes eles vão discordar do pensamento deles, mas que isso se torna algo importante para a filosofia, porque
vai dando continuidade a esses pensamentos, vai fazer com que ela sempre exista e continue formulando novos questionamentos. Então, além disso, abrem também caminhos para novos diálogos serem realizados no futuro. Então, esse é um ciclo, sempre girando, sempre formulando novos diálogos, novos pensamentos. Então, isso é muito importante. Importante até para que a gente evolua como ser humano e também evolua o nosso conhecimento, o nosso pensamento. Então, tudo isso ele ocorre a partir da interação que nós temos, dos diálogos que nós formulamos. Então, mesmo assim, em todas as épocas, vemos pessoas julgarem que uma afirmação já avaliada e aceita deve ser tomada como verdade, não podendo mais ser questionada. A gente vê por aí que existem teorias comprovadas e já foram estudadas, aprofundadas, enfim, que muitas vezes eles não querem que sejam contestadas, mas, na verdade, só se trata de pessoas que não aceitam outras opiniões diferentes da dela. Porque se existe uma necessidade de que nós estudemos ou que nós busquemos outros pontos de vista, outras opiniões a respeito daquele conteúdo, daquele pensamento que já foi feito, que já foi comprovado, então a pessoa ela deveria, na verdade, aceitar, porque com isso ele pode, quem sabe, trazer novas visões a respeito do seu pensamento. Mas existem pessoas, infelizmente, que não aceitam esse tipo de procedimento. Elas não querem que o seu pensamento seja contestado. Então, essas pessoas, elas não acreditam que sua forma de pensar possa ser modificada ou melhorada, porque, segundo elas, o seu pensamento já é algo, vamos dizer assim, perfeito, fechado, concreto, e não precisa, não existe a necessidade de formular ou modificar. E a gente sabe que isso não é verdade, porque assim como ocorre dentro da filosofia, há sempre uma nova visão que nós podemos formular a respeito de qualquer coisa. Então, quem sabe essa nova visão não poderia melhorar esse pensamento. Então, por isso, mostra-se pouco disposta a dialogar. São pessoas que não procuram o diálogo, que elas não querem ser contestadas. No entanto, um pensador alemão do século XIX tratou de um conceito que pode nos ajudar a rever essa atitude. Então, o filósofo que eu coloquei, que aparece aqui, é o Hegel, George Hegel, e a sua dialética. Então, a partir desse filósofo, nós vamos ver que esse movimento de diálogos, esse ciclo de diálogos, ele vai ser importante para que a gente formule novas ideias. Então, antes que a gente entenda como ocorre esse processo, para Hegel, a gente precisa entender primeiro o que é dialética. Então, a dialética é uma palavra grega que significa a arte do diálogo, de convencer, de persuadir ou de raciocinar. Em suma, é um debate de ideias diferentes, chegando a uma conclusão a partir desses pensamentos diversos, que tornam-se um novo conceito que pode ser contrariado novamente. É como falei para vocês, é um ciclo de diálogo, de ideias que vai sendo estudadas novamente, modificadas, trazendo novas visões a ela e assim vai girando. Então, Hegel, ele criou um sistema chamado de dialética, que é um processo espiral sobre o conhecimento, partindo de uma ideia base, que é a chamada de tese, ou seja, existe uma ideia inicial, depois essa ideia ela é contrariada por uma outra ideia, que é chamada assim de antítese, e chegando a uma conclusão chamada de síntese. Então, como vocês podem ver, existe uma ideia
inicial, vai se criar aí uma outra ideia para confrontar entre elas, não no sentido de um vai colocar uma inferior à outra, não. Só que as duas se dialoguem entre si, para que, então, a partir desse diálogo dessas duas, formule uma nova síntese, uma nova ideia, que passa a ser uma nova tese, por isso, esse espiral, algo que não tem fim, mas uma evolução de ideias. Então, observando a realidade à sua volta, o filósofo George Hegel concluiu que tanto no mundo quanto no pensar, ou seja, no nosso pensamento, um determinado movimento ele se repetia. Então, para designá-lo, ele empregou o termo de dialética. Esse termo dialética, lembrando que ele não surge com esse filósofo, ele já existia antes dele, principalmente a partir do filósofo Sócrates, que vocês vão estudar também. Então, ele foi um dos grandes filósofos responsáveis por tornar conhecida essa prática de diálogo, chamada de dialética. Mais tarde, Platão, que foi o discípulo de Sócrates, um outro grande filósofo, ele vai empregar essa prática nas suas escritas. Então, vai se tornar muito comum nas escritas de Platão ter esses diálogos, essa dialética. Então, de acordo com esse filósofo, no caso Hegel, tal movimento ele começava com um confronto de situações ou ideias contrárias. Então, era um movimento. Para Hegel, nós estamos em um eterno movimento, não só no mundo em que nós vivemos, que se transforma a todo momento, mas também no nosso pensamento, nas nossas ideias. Então, esse é um confronto, na verdade, de situações ou ideias contrárias entre si, e que levava à construção de uma síntese, como eu falei para vocês. Ou seja, resultava em uma nova situação ou ideia com semelhanças e também com diferenças em relação às duas teorias anteriores. Hegel afirmava ainda que o tal movimento, no caso a dialética, ela recomeçava sempre que surgia uma nova situação ou ideia que contrariasse a síntese estabelecida. Então, esse movimento de ideias contraditórias que Hegel coloca não acabava na síntese. Ou seja, existia a tese, vou passar aqui para vocês entenderem melhor. Existia a tese, depois a antítese, e a partir dessas duas surgia a síntese, mas esse movimento ele não acaba na síntese. Se uma outra pessoa também criar um pensamento a respeito e conteste essa síntese, a partir desse embate, vai surgir uma nova tese que assim vai dar continuidade a esse ciclo. Então, essa dialética de Hegel, ela se processa de três maneiras, em três momentos, na verdade. A primeira, como eu falei para vocês, é a tese. Essa corresponde a uma ideia e um pensamento inicial. A segunda seria a antítese, um pensamento diferente da tese ou uma ideia contrária à tese. E o terceiro seria a síntese, uma conclusão da tese com a antítese. Ou seja, após o debate de ideias, chegaria a uma conclusão resumida. No entanto, essa síntese, esse terceiro processo, esse terceiro momento que eu estou falando para vocês, passa a ser uma nova tese para uma dialética. Ou seja, quando existe um novo pensamento que vai confrontar aí com ela, tornando ela, na verdade, o que vai surgir desse confronto vai se tornar uma nova tese para dar continuidade a essa dialética. Então, a gente pode, no primeiro momento, a gente pode confundir um pouco, mas é só prestar atenção direitinho que a gente tem esse movimento que Hegel coloca do nosso conhecimento. Então, quando aplicado ao diálogo, o conceito de dialética, tal como estabelecido por Hegel, mostra que,
perante as diferentes formas de se pensar a respeito de um assunto, não devemos simplesmente aceitar e excluir as demais. Então, não é porque nós temos uma opinião ou nós já temos um certo conhecimento, um certo pensamento a respeito de determinada coisa que nós não podemos nos tornar abertos a ouvir uma outra. Segundo ele, isso não exclui você escutar e aprender um outro pensamento, uma outra opinião a respeito. Então, afinal, da diversidade de pensamentos podem surgir novas ideias, resultantes daquelas que existiam antes do diálogo. Então, isso é o ponto principal. É isso que Hegel coloca, que a partir dessa diversidade de pensamento, de ideias, vão surgir, e a partir do diálogo, né, vão surgir novas ideias e novos pensamentos, sempre dando continuidade a esse processo de conhecimento. Porque imagine se nós tivéssemos uma ideia na nossa cabeça, um pensamento, e a gente não tivesse a oportunidade de confrontar essa ideia com uma outra ideia. Então, a gente sempre ia pensar de uma mesma forma. A gente nunca ia ter a oportunidade de presenciar um outro pensamento. Então, a gente ia nos tornar, na verdade, estagnados naquilo que pensamos. A gente não tinha como evoluir dessa forma. Desse modo, é possível concluir que cada ideia ela contém em si mesma algo que permanece e algo que se modifica no contato com outra ideia. Então, isso não quer dizer também que ao a gente dialogar com outra pessoa, ou que a gente entenda uma outra ideia, tenha contato com outra ideia, com outro pensamento, isso anule a nossa ideia, ou seja, que torne essa ideia algo como errado. Não, a gente pode melhorar, assim como a outra pessoa também pode melhorar. Então, portanto, dialogar dialeticamente nesse processo em que Hegel coloca, permite descobrir, por meio da reflexão e do respeito que deve haver no diálogo, o que duas ou mais ideias diferentes podem gerar quando se encontram. Assim, os pensamentos eles podem se tornar mais abrangentes por meio de uma prática dialógica que nos permite 3 pontinhos aí. Atualizar a nossa maneira de pensar e de buscar a verdade através desse embate entre diálogos. Ao dialogar, a gente consegue, dessa forma, atualizar essa maneira de pensar e de buscar a verdade, revisar nossas teorias e as nossas leis estabelecidas, ou seja, revisar aquilo que nós já sabemos, tirar o que é bom ou o que é ruim, avaliar o que nós já pensamos e também contribuir para o bem comum, porque a partir desse movimento a gente pode dar início aí a novas ideias e a novos pensamentos que podem ajudar a sociedade e o nosso convívio com outras pessoas. Então, por isso, é tão importante a gente saber dialogar, respeitar a opinião do outro, lembrando que a gente não precisa concordar com a opinião do outro, mas é que a gente precisa e deve respeitar sempre a posição do outro, a ideia do outro ou o pensamento do outro. Então, eu quero que eu já vou colocar aqui, para vocês já ir adiantando. Então, na página 11, tem uma atividade para vocês fazerem. Essa atividade, tem aí como está explicando, já que agora vocês conhecem como funciona essa dialética de Hegel, como funciona esse processo, ele está pedindo para que vocês criem um roteiro ou uma história em quadrinhos que exemplifique um diálogo dialético, mostrando uma ou mais sínteses decorrentes de ideias contraditórias.
Crie também os personagens e a descrição do cenário da história. No material de apoio de vocês vai existir aí uns balões. Deixa eu ver aqui a página. Na página 1 do material de apoio. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, vão ser esses daqui. Criar, na verdade, uma história em quadrinhos, que tenha dentro dessa história uma tese, ou seja, uma ideia inicial, depois uma antítese, que, ou seja, um pensamento contrário à tese, e a partir do confronto dessas duas, que formule uma síntese. Dentro dessa história é preciso conter esses 3 momentos, como eu expliquei aí para vocês, que vocês podem recorrer também aí ao vídeo, ao slide e também ao livro. Então, vocês podem registrar, desenhar, ou vocês podem recortar personagens de livros, de revistas, ou vocês podem imprimir esses personagens, mas a ideia da história em si, vocês vão ter que criar. Não pode recortar, tirar essa ideia, essa história da internet. Não pode, vocês que vão criar essa ideia, tá certo? Então, eu quis colocar aqui para vocês para explicar melhor, porque assim fica mais fácil em vídeo, para vocês entenderem como eu quero essa atividade. Na próxima aula, a gente vai debater a respeito desse conteúdo e também vocês vão mostrar as atividades e as histórias que vocês fizeram a partir da dialética de Hegel, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês já sabem, é só me perguntar no chat, eu vou estar lá para tirar as dúvidas de vocês. E até a próxima aula. Até mais.